Fala pessoal do canal, vamos para mais um vídeo onde eu vou fazer uma visão geral do mercado, explicar o que eu estou vendo, o que eu espero que possa acontecer, o que eu estou pensando em fazer aqui em relação a todos os ativos que a gente está trabalhando nessa queda gigantesca que o mercado está fazendo agora, que você vai entender que não é tão grande assim quanto parece, tá? Então se você não é inscrito no canal, recomendo que se inscreva, e se você não acompanhou, né, eu avisando sobre essas quedas do mercado e coisas do tipo, tem as lives gravadas aqui. E me segue no Instagram, que o link também vai estar aqui embaixo. Bacana? Vamos lá. Como eu comentei com vocês, né? Eu falei, pô, pessoal, o mercado vai cair. Normalmente tende a cair, né, em janeiro e tal, aquela coisa toda. E um monte de gente me xingou. Foi o vídeo que eu mais tive dislike. Olha só que legal. E eu só ri e falei, beleza, em janeiro a gente conversa. E eu tô falando disso não é só por questão de querer jogar na cara do hater que me xingou e agora eu tô mostrando que era real. É mais pelo sentido de vocês entenderem que no final das contas a gente tem que ter uma análise mais crua sobre as coisas. Óbvio, todo mundo sabe que o Bitcoin vai tender a subir, aquela coisa toda. Só que se você cria, né, esse apego, se você cria deixa o emocional tomar conta, você vai ficar sempre sendo carregado e tomando más decisões, tá? Quando aconteceu as eleições, né, quando a gente teve aquele boom do mercado todo, a gente teve um desbalanço muito grande no mercado. E você consegue perceber isso por esse saldo final que aconteceu aqui, né? Teve muita compra no mercado, e mesmo que aqui na frente, né, até naqueles movimentos em alta, a gente continuou tendo saldo positivo, as pessoas continuando comprando, ainda assim não era o suficiente para poder se manter assim. Teria que acontecer um desbalanço muito grande. E pela movimentação que o mercado estava fazendo, é natural acontecer uma correção do preço, porque as pessoas que compraram e tinham que realizar parte do lucro. E isso é saudável para o mercado. Tem que acontecer. E desde aquele movimento, ele ainda não veio fazer um teste. A gente ainda está dentro daquela base de preço. Se você pegar só para esse último movimento, né, não vamos nem contar o principal, que foi o que deu início a isso tudo, esse daqui a gente está trabalhando dentro dessa base de preço. Então, tudo ali entre 89,90, né, até 84, 82 é normal. É uma variação de preço que, entre aspas, é um movimento padrão, é um movimento comum. Porque você tem uma liquidação no mercado, né? Você aconteceu esse despejo no mercado quando ele bateu a máxima, né? A gente consegue perceber isso de novo pelo saldo aqui embaixo. E logo em seguida fez um teste aqui, deixando outro interesse do mercado em venda. E agora, Bruno? Olha, agora que a gente não tem nenhum saldo positivo ainda, não tem ninguém aqui, não tem um interesse comprador absurdo no mercado. O interesse, né, nas últimas vezes que aconteceram, foram exatamente nesses pontos específicos, que foram ali na casa do 93, 90 e 92.500. E se você for parar para pensar, a gente está trabalhando exatamente nesses pontos de controle. O flush de hoje, que foi um despejo nos ETFs, né, aconteceu bastante venda nos ETFs, deu esse flush aqui embaixo e já voltou de novo da mesma faixa de preço. Então a gente está trabalhando em um ponto de importância, é um ponto de controle. Mas não me surpreende, tá? Não me surpreende o movimento acontecer o suficiente de volta aqui, pelo menos 84, tá? Até 84 eu acho muito comum. Seria até saudável, pensando assim nessa lógica, né? Se você ativar, por exemplo, vou ativar uma ferramentinha aqui para vocês verem. Cadê? Aqui. Onde a gente consegue ter os levels, né? Que são como se fosse imagina que é um limite de preço, né? De compra e venda. Até ali o 83, por essa ferramenta, mostra que é extremamente saudável, que é normal. Teria que acontecer aqui um movimento padrão. A gente só teria um flush mesmo, de verdade, uma queda gigantesca, se ele viesse abaixo dos 75. O que aí seria realmente um despejo, o mercado teria que fazer um movimento muito mais forte, igual aconteceu aqui, quando aconteceu a alta. E aí, se a gente pegar agora, no passado, antes de acontecer aquele pico de novo do mercado, você percebe que é exatamente a mesma coisa. A gente teve uma movimentação absurda, né, fazendo um rompimento dessas regiões, alguns testes próximos a essa região, depois um segundo teste, um terceiro teste, depois a gente teve um flush um pouco maior, perdendo aqueles fundos, chegando a região de sobrevenda absurda, com bastante venda a mercado, você consegue perceber isso pelo saldo, e daí sim a gente começou a ter um mercado subindo, porque todo mundo que tinha interesse em vender, parou de vender, né? E até quando começou essa compra, e agora está praticamente repetindo o mesmo ciclo, entre aspas. Então, com base nisso aqui, que eu estava até tranquilo, né? Se você reparar, é exatamente o mesmo padrão de comportamento, tanto o movimento, quanto o tempo que ficou. Então, acredito sim que ele poderia fazer alguma coisa parecida, né? A gente tem muita coisa aqui para poder, entre aspas, sustentar o mercado, deixar um interesse comprador no mercado e fazer com que o mercado suba, mas ainda assim a gente não tem como fugir dessa coisa, né? Então, tudo dentro desse espaço de preço onde aconteceu essa movimentação, né, que teve esse pico, é normal, é bem normal. Bruno, então e agora? Eu compro, eu vendo, não sei o quê? Primeira coisa, a gente não vai sair vendendo nossos ativos, principalmente um ativo que nem o Bitcoin, que a gente sabe que vai tender a se valorizar com o tempo e tudo certo, né? Não tem para que fazer isso. Bruno, mas aí se eu compro, eu tô negativo aqui, e se cair eu vou ficar mais negativo. Sim,
Mas ficar negativo não quer dizer que você perdeu dinheiro. Você só perde dinheiro quando você realiza a operação, quando você zera a sua posição no negativo. Se você manter suas posições e o mercado continuar a movimentação dele natural, uma hora ou outra você começa a ficar positivo e assim segue o jogo. Da mesma forma como foi em todas as outras vezes e é o que a gente imagina que aconteça agora, né? Bruno, onde você pensaria em comprar Bitcoin aqui de forma mais tranquila? A minha compra do Bitcoin de forma um pouco mais tranquila vai ser aqui por volta dos 84 até 80, né? A gente tem esse espaço do 84 até 80 aqui de forma tranquila para poder montar uma posição e seguir o movimento. Bruno, você está falando de fazer trade, swing trade e tal? Não, eu estou falando de fazer position, onde a gente vai entrar alavancado vezes 2, espalhado nessas operações dentro desse range de preço, para a gente criar uma base legal de preço aqui, caso ele movimente um pouco mais abaixo, não vai afetar, e caso ele volte a trabalhar como deveria, eu esteja bem posicionado. Bruno, mas você falou aquele dia que você entrou aqui. Sim, eu entrei aqui. Eu comprei o Bitcoin exatamente no... Fiz uma posição aqui, outra posição aqui e outra posição aqui, agora no preço 91.500, eu acho, uma coisa assim. Por quê? Porque é um ativo que eu quero carregar para longo prazo. Tá? Não fiz posição para trade. Ao contrário do Ethereum, né? Então, se a gente pegar essa lógica aqui, nós temos aqui um ativo trabalhando ainda de uma forma saudável, de forma tranquila, e se acontecer mais um flush no mercado, não seria nada muito estranho, né? A mesma coisa acontece aqui com Ethereum, que foi um ativo que eu passei até uma call pro pessoal aqui, tá morrendo aqui, trabalhando, provavelmente ele pode dar até mais um flushzinho, isso aqui vai ser preocupante de verdade, mas foi uma operação curta, uma operação com baixo risco, que não eu falei, pessoal, a gente tem que entrar bem leve e tal, porque desde o movimento que ele fez, essa base aqui, a gente está fazendo swing, position, mesma coisa do passado. Tá vendo que o Ethereum, a gente também está trabalhando, né? Se for pensar nessa ferramenta aqui, a gente está trabalhando já, começando a trabalhar na região de sobrevenda. Então, é mais um ativo que eu quero continuar fazendo position, montando posição, porque eu quero ele pelo menos ali no 4.400, por aí, vai ser meu alvo principal. Então, todas as posições em position estão sendo feitas a partir do preço atual, né? A gente começou a montar a posição ali no 3.200, aí depois eu abri mais uma posição em 3.300, aí agora 3.100, aí agora se ele continuar caindo eu vou abrir mais uma posição aqui, meio que quase de all-in, tá? Não vai ser, mas quase de all-in, tanto em spot quanto em position, para tentar acompanhar o movimento em alta aqui do Ethereum, beleza? A Solana também fez a movimentação que a gente está falando aqui, né? Fez o primeiro teste lá daquele repique e agora ela voltou de novo naquela faixa de preço, faz sentido. Bruno, você acha que vale fazer um trade aqui? Não. Tá? Eu não faria nenhum tipo de trade nessas situações. Eu só penso em comprar, fazer trade quando eu estiver realmente numa posição muito boa ou entre esse movimento, né, pegando ali a variação mais curta. Bruno, e position, você acha que compensa? Acho. De verdade, acho sim. E esse ponto aqui é um ponto de teste muito interessante. Só que onde que vai ser nossas operações mais pesadas? Pensando aqui num alvo realmente, numa simetria interessante. É quando ela entrar em sobrevenda de novo. E isso aí seria por volta de $150, né? Que aí a gente tem uma base de preço, né, formada no mesmo... Eu quero o mesmo estilo que aconteceu do passado, ó. Um flush direto, depois um flush direto. Eu quero que isso aconteça de novo, né? Outro flush aqui. Eu quero mais um flush aqui embaixo para fazer uma posição e tentar carregar aqui pelo menos nos alvos principais, né? Que seria por volta de 216, 237 e o alvo principal 260. Daqui para cima... tanto faz, né? Que aí seria já absurdo. E o pior de todos os casos, que é a que está mais complicada e é a minha posição que está me dando mais tristeza, é a SPEC, né? Que fez aquela movimentação, fez uma base de preço, ficou trabalhando ali e agora ela chegou no nosso último estágio. Eu, sinceramente, não acreditava que a SPEC pudesse fazer um flushzinho, né? Fizesse uma queda tão acentuada assim por vários e vários e vários dias em queda. Achei que ela fizesse talvez um flush nessa região, até imaginava, tanto que eu tenho uma região marcado aqui. Na comunidade eu falei sobre, eu tô fazendo position nessa aqui, tá? Realmente o SPEC tem sido minha maior posição ultimamente. Em position, eu zerei minha posição em spot e entrei em position para poder me dar mais margem. E aí eu tô, entre aspas, seguro, onde minha região de liquidação tá trabalhando aqui, né? Então assim, tá perigosa, tá negativa, bem negativa. E só vou ter um resultado caso ela volte a trabalhar pelo menos acima dos 9, que era a faixa de preço que ele estava. Então, se você quiser saber como é que eu faço essas paradas e está acompanhando em tempo real, participa da comunidade, tá? Vou deixar o link aqui embaixo também. E por que eu fiz isso? Né? Por que eu fiz a position aqui? Porque assim, a gente estava numa região boa, né? Só que depois dessa movimentação em flush que ele fez, a gente já fez um teste aqui e outro teste aqui, como ele não continuou desenvolvendo, ele engatou uma alta e voltou a travar,
Eu já estava imaginando que isso poderia acontecer, e aí foi onde eu marquei com o pessoal onde seriam minhas posições, né? Onde eu queria montar a posição. E agora a SPEC veio, né? Pela primeira vez depois de sei lá quanto tempo, fazer um teste de novo nessa região de sobrevenda aqui. Então, se ela fizer a movimentação pelo menos até os 9, eu já vou conseguir ter lucro, porque as minhas ordens e preço médio estão tudo espalhado por aqui. E aí, se ela continuar, né? Aí eu vou zerar a parte da posição, obviamente, porque eu já vou começar com um pouco de lucro e ficar seguro, porque aí se ela engatar agora um novo movimento, o meu preço médio vai ser bem colocado, vai estar realmente bem interessante, e se ela fizer a movimentação que a gente espera, eu tenho uma saída no 13, uma saída no 15 e uma saída no 20, que era o meu alvo principal do passado, tá? Então ela tem esse potencial de fazer isso aqui. Só que aí eu tenho que aguardar a atualização, enfim, não é o tema aqui do vídeo, tá? Mas essa é a lógica, a SPEC é a única que está trabalhando aqui de volta nessas regiões. De resto é isso, a gente tem outros ativos aqui que eu acho interessante, que eu até comentei com vocês, que no caso tem a Usual, né? A Usual está chegando aqui na nossa região de sobrevenda, tem a Etena, que ainda tem um espaço para cair, que eu comentei na última live com vocês, e a gente tem a AXBT, que ainda está trabalhando aqui dentro de uma região saudável desde a abertura, dando um possível teste onde ela está e talvez um possível teste ali por volta dos 0,29. De resto aqui não tem muito o que fazer, é o mercado seguindo um curso natural, o Bitcoin arrastando tudo, e o que eu espero agora é isso, né? Ou esperar o Bitcoin manter a base de preço e começar a trabalhar de volta, ou ele dar um flashzinho pelo menos aqui de volta a 87 e 84. Isso aqui vai ser interessante, isso aqui vai causar um caos no mercado e muita gente vai ser liquidada o suficiente para a gente poder remontar a posição e seguir o fluxo, beleza? Então é isso, espero que tenha dado uma clareada. Às vezes eu falo pra caralho, às vezes eu tento simplificar e esqueço que tem um pessoal que é muito leigo e não entende o que eu falo aqui. Então se deu para entender, comenta aqui. Se você não entendeu, comenta aqui. Deixa aqui sua opinião sobre essa leitura para eu entender, né, se o que eu estou passando aqui faz sentido ou não. E aqui fica meu convite para você participar da nossa comunidade, onde tem atualizações diárias. Diárias não, é exagero falar diário. Mas a gente tem atualizações aqui quase todos os dias. Hoje mesmo foi um ótimo exemplo. E a gente tem a nossa IA, onde é que eu faço aqui. O pessoal manda, né, as informações aqui, manda uma imagem e a IA faz a análise aqui completa para vocês, tá? Então, quiser participar, o link tá na bio, se inscreve no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.